Sabe quando bate aquela sensação de que a vida tá passando rápido demais e que você tá vendo o piloto automático? Fazendo tudo para todo mundo, menos para você? Hoje eu quero te mostrar 3 clarezas que mudaram completamente a minha vida e que podem devolver para você pelo menos uns 10 anos aí de resultado. A primeira delas tem a ver com escolhas. As escolhas que você evita a todo custo fazer hoje vai ser o maior dos teus arrependimentos no futuro. Existe até uma pesquisa, e foi escrito um livro, eu não lembro qual é o título do livro para dizer aqui para vocês, sobre pessoas no final de suas vidas, o que é que elas mais se arrependiam, o que é que elas mais queriam ter feito. Quase nenhuma delas falou sobre dinheiro. Falaram sobre decisões e escolhas que poderiam ter feito diferente. E viveram uma vida inteira com grande arrependimento por não ter tido coragem de tomar decisões que precisavam e fazer escolhas que precisavam. Por não ter tido coragem de serem fiéis a si mesmas. A grande maioria das pessoas, já no final da vida, falaram sobre isso. O problema que eu vim perceber depois dos 30 anos é que a gente sempre acha que tem muito mais tempo. Ah, porque na minha família as pessoas morrem com 90 anos, morrem com 80 anos, mas também morrem crianças, morrem jovens, morre gente adulta, morre gente de todas as idades. E o que mais tem, o lugar que mais tem gente arrependido, digamos assim, né, é no cemitério. Pessoas que sonharam, pessoas que planejaram, pessoas que ensaiaram pedir um perdão, alguma coisa assim, e não fizeram absolutamente nada. Às vezes por pressão externa, pressão da família, mas às vezes por pura covardia mesmo, de não ter coragem de se impor, de se expor, de ser ela mesma. Cada decisão que a gente evita tomar, ela vira uma espécie de cicatriz. Tanto faz se você toma uma decisão ruim ou uma decisão boa. Você só vai saber quando você toma aquela decisão. Porque as consequências elas virão depois da decisão, não é verdade? Então, se a consequência for ruim, você vai ter certeza que tomou uma péssima decisão. Se a consequência for boa, você vai saber que acertou. Um ponto prático aqui nesse primeiro ponto, sobre decisão e clareza, escolha tomar aquela decisão que você está adiando há meses. E mexa só um dedinho hoje para que essa decisão se cumpra. O segundo ponto muito prático que eu posso ajudar você hoje aqui é sobre a clareza dos pensamentos. Não é nada mais comum hoje em dia do que pessoas com pensamentos super acelerados, hiperacelerados, pessoas com deficiência de concentração, pessoas diagnosticadas com TDAH. Nada mais é do que, não estou falando questão de diagnóstico, mas estou falando de pessoas que têm alguns sintomas, mas que não são diagnosticadas, às vezes é por pensamento acelerado demais. Porque hoje a gente está inundado de hiperestímulos, né? Principalmente visuais. Na velha questão dos vídeos curtos, que eu venho sempre batendo aqui para vocês. Ultimamente, você vê poucas pessoas lendo livro. É tanto que a maioria das livrarias fecharam, livrarias físicas. A livraria física, ela não vendia só livro, ela tinha aquele espaço que você tomava um café. Eu sou uma que andei muitas vezes em livrarias lá em Fortaleza, principalmente no Iguatemi e lá no Rio Mar. Eu ia para 2 livrarias maravilhosas que tinha lá. Tinha uma também na Avenida Dom Luiz, que é a Livraria Cultura, que fechou. Livraria Leitura, acho que é Leitura. Então, esse ambiente da livraria, você hoje não vê mais. Difícil, é muito raro, muito difícil você ver. Beleza, mas por causa do e-commerce, dos livros da venda online, tudo bem, é verdade. Mas mesmo assim, você há de convir que diminuiu muito, muito mesmo, o índice de pessoas que têm hábito de leitura no Brasil. Então, a tendência das pessoas que não estão evoluindo é que elas estão regredindo. Então, quanto mais você se expõe a vídeos curtos na internet, horas e horas ali scrollando o seu smartphone, pior vai ficando a sua tendência de se concentrar, a sua cognição e todos os outros aspectos que pode desenvolver uma inteligência melhor em você, uma inteligência racional, emocional, inteligência no âmbito de trabalho, vários aspectos de inteligência por causa da sua falta de clareza e concentração. Então, quando eu descobri isso, acho que com uns 37, 38 anos, porque, entenda, eu tô com 43 anos. A minha vida, ela deu um up. Eu comecei a mudar minha vida aos 38 anos, quando eu me vi no fundo do poço. Eu sempre fui uma pessoa mais tranquila, sempre fui uma pessoa bem mais racional do que emocional, mas a minha vida chegou a um ponto, assim, um ápice, de eu me ver no fundo do poço. E aí, na minha opinião, você só sai do fundo do poço quando você tem clareza primeira clareza de que você está no fundo do poço. A segunda clareza é entender o que você precisa fazer para sair do fundo do poço. E aí onde você começa a organizar os pensamentos. Ah, Érica, mas isso acontece uma vez? Jamais.
E isso é um processo. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento é um processo. E para mim, eu espero que ele nunca acabe. Eu espero que até o meu último dia de vida eu esteja evoluindo para ser uma pessoa melhor, para ter melhores resultados, para ser uma pessoa que faz mais coisas boas para outras pessoas também. Então, nesse ponto da clareza, juntamente com ela, você precisa ter uma ação. Você não precisa começar sabendo de tudo. Você só precisa, pelo menos, entender que o ponto que você tá, se é um ponto que não te faz mais feliz, se é um ponto que tá te afundando, ou se você já afundou, você precisa ter clareza desse primeiro ponto e parar de lutar, de dizer, ah, não, eu tô bem, eu tô ótima. Beleza, aquela questão de fingir até se tornar é perfeito e é válido. Mas só que você precisa fingir, mas precisa agir. Ninguém precisa saber que você tá no fundo do poço. Principalmente os tubarões, né? Tem uma frase do Paulo Musi que eu gosto muito, não sei se essa frase é dele, mas eu vi ele citando que ele diz assim, jamais sangre em tanque de tubarões. E eu nunca esqueci isso. Às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, elas até querem ver a gente bem. Às vezes são até bacanas, mas elas não querem ver a gente melhor do que elas. Então, partindo desse princípio, não comenta com ninguém, a não ser que seja para tua psicóloga, se você faz terapia, alguma coisa assim, ou para Jesus. Na verdade, o primeiro ponto aí é Jesus, se você crê. Converse só com ele, fale dos teus dramas somente para ele. No mais, fica calada. Cresce em silêncio, se desenvolve em silêncio. Quando alguém olhar para ti, mesmo que tu tenha acabado de chorar horrores, tu olha para essa pessoa e diz, eu tô ótima, eu tô ótimo. E assim você vai seguindo, porque foi assim que aconteceu comigo. Às vezes a gente fala demais, né? Normal, quando a gente tá triste, a gente acaba falando demais, falando para muitas pessoas. E aí esse é um dos grandes arrependimentos que eu tenho na vida, de ter falado demais da minha vida pessoal, dos meus dramas, para poucas pessoas, mas essas poucas eu não deveria ter falado. Então, quando você tem clareza, aí você parte para um momento de ação. E essa ação vai gerar em você confiança imediatamente. E aí, a partir da confiança, que você vai começar a criar uma nova identidade. Essa semana eu vou trazer para vocês aqui um vídeo, se você quiser comenta logo aqui, ó, eu quero, Érica. Eu vou trazer um vídeo para vocês aqui ensinando passo a passo de como é que você constrói um alter ego, ou seja, um novo eu. E aí, minha querida e meu querido, é a partir do momento da autoconfiança, é a partir desse momento dessa nova identidade, do teu novo eu, do teu alter ego, é que você vai conseguir sustentar qualquer capítulo da tua história. Qualquer capítulo da tua história. Olha, isso aqui, quem tá te falando é uma pessoa que vive isso na prática, que tem sustentado rindo. Essa semana foi uma coisa engraçada que aconteceu comigo, abrindo aqui um parêntese. Já acontecido uns problemas pessoais mesmo com meus filhos e tudo mais. E aí eu fui convidada para um aniversário na família do meu esposo. Eu fui toda posista para o aniversário, coloquei um vestido longo, coloquei uma maquiagem assim básica, né, que eu gosto de maquiagem básica, coloquei um brincão e tudo mais, e cheguei lá como se absolutamente nada tivesse acontecido, porque entenda, a gente transmite energia. Então, quando você chega em qualquer ambiente, as pessoas mesmo sem entender de comportamento humano, as pessoas mesmo sem entender de psicologia comportamental, de inteligência emocional, nada, a pessoa não entende never. Ela vai olhar para você e ela vai sentir que você não tá bem. E aí, precisa você mostrar que não tá bem, a não ser que você goste de fazer de vítima, que não é o meu caso. Porque eu já fui essa pessoa que o puro suco do vitimismo, mas foi muito lá atrás, muito lá atrás. E eu nunca consegui absolutamente nada sendo vítima. E tinham pessoas lá que fazia muito tempo que eu não via. Aí uma delas olhou pra mim e disse assim, Érica, eu fico impressionada contigo. Faz 16 anos que a gente se conhece e tu tem a mesma cara, tu tem o mesmo corpo, tu não envelhece, tu tá sempre rindo e dentro... Gente, domingo passado, nesse aniversário, eu tava... Minto, não foi domingo passado, foi na quarta-feira. Foi agora, quarta-feira. Eu tava só o pó, só o mingau de banana. Mas por fora, eu não exalava 1% de que eu tava ruim. Primeiro, que não tinha necessidade. Segundo, que a minha vida emocional não interessa a ninguém. E terceiro, as pessoas nunca querem que você esteja melhor do que elas. E quando você passa essa autoconfiança, as pessoas tendem a olhar para você de outra forma. E foi assim nesse aniversário. Eu mesma me surpreendi, eu não vou mentir pra você. Se eu disser pra você que eu fiz isso propositalmente, beleza. Eu fui autoconfiante e tudo mais, mas não foi pra causar nenhum impacto, não.
Mas aí, depois, no outro dia, eu conversando com a minha Beth, né? Aí eu disse assim, é a minha amiga que mora lá nos Estados Unidos, eu chamo ela de Beth. E eu disse, Beth, eu sou a prova viva daquilo que eu falo. Eu pratico, eu vivo os meus discursos. Eu sou a prova viva daquilo que eu falo. Porque eu fiz isso e eu não transpareci um fiasco, sendo que de manhã eu já tinha me preocupado e tinha passado o dia mais ou menos, mas quando foi a hora de tomar um banho e me arrumar, eu me vesti do meu alter ego. E fui para o aniversário, foi maravilhoso. Inclusive eu me diverti de verdade no aniversário. Achei muita graça e tudo mais. O ponto prático aqui é que 10 minutos fazendo, tendo uma ação, se levantando, colocando uma maquiagem, se vestindo do teu novo eu, fazendo uma ligação que você precisa fazer, tomando a decisão que você precisa tomar, falando com alguém que você precisava falar, vale muito mais do que 10 horas sentada pensando no que você vai fazer. O terceiro ponto que eu aprendi, e esse foi o que mais demorou, esse eu demorei muito, era o tanto de tempo que eu vivi uma vida toda para agradar as pessoas ao meu redor, as pessoas do meu convívio e até às vezes as pessoas da minha própria família. É errado você ser egoísta, mas às vezes você precisa ser egoísta para cuidar da sua saúde mental. Mas não é egoísta de negar às outras pessoas um favor, uma ajuda, não é isso. É se concentrar realmente, primeiramente em você. Porque veja só, o meu marido disse uma frase para mim uma vez, e isso marcou muito a minha vida. Eu estava no auge da depressão, e ele disse assim para mim, Érica, você precisa agora viver para você mesmo, para se curar. Se você não conseguir viver para você mesmo, você jamais vai conseguir vencer para ajudar qualquer outra pessoa. Isso doeu horrível em mim, doeu muito, mas ele estava certo. E eu nem queria dizer que ele estava certo. Meu orgulho emocional era tão grande que eu não queria dizer que ele estava certo, mas eu já disse que ele estava certo, eu já reconheci que ele estava certo, e ele estava. E agora eu pego o conselho dele e coloco aqui para ti. Se você não vencer por si próprio, com força, com garra, com coragem, com autoestima elevada, com autoconfiança, estudando, lendo, praticando novos hábitos, construindo esse novo eu, você não vai conseguir vencer para ajudar as pessoas que você ama. Nem que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, um filho, você não vai conseguir. Porque como é que você vai ajudar alguém se você é a primeira pessoa que está precisando de ajuda? Eu vim descobrir isso muito tarde. Viver sob a expectativa dos outros, gente, isso é destrutivo. Isso é destrutivo. Você sempre está fazendo escolhas pensando, e a pessoa vai pensar o quê? E a fulana vai achar o quê? Às vezes você é um profissional maravilhoso e você precisa usar as redes sociais para alcançar um público mais amplo, fazer mais negócios, fechar mais contratos. E aí você se resguarda de fazer isso porque fulano de tal já deu a opinião que você pediu e você foi lá e pediu a opinião para a pessoa errada, a pessoa disse assim, não faz isso não. Primeiro que esse teu mercado já está saturado, já tem muita gente fazendo isso na internet. No YouTube, não vai pro YouTube não, pelo amor de Deus. Faz isso não. Não faz com a tua vida não. Não vive mais a expectativa que aquela pessoa tem sobre você. Nem seu marido, nem sua esposa, nem seus pais. Absolutamente ninguém. Tem pessoas que fazem uma formação acadêmica, passam anos dentro de uma sala de aula, porque o pai, o avô, a mãe queria que a pessoa... Beleza, é genuíno aquele desejo de um pai, de uma mãe, de querer o melhor para o filho. Mas, poxa, pensa aí, tu fazer direito, suponhamos, estuda anos e anos dentro de uma faculdade, vai fazer especialização em alguma coisa, talvez, vai estudar para tirar a OAB, e aí... Tu dentro do processo mesmo, tu já sabe que não é aquilo que tu quer. Como é que você vai ser uma pessoa bem-sucedida desse jeito? Porque você viveu sob a expectativa de outra pessoa, que não era a tua expectativa. Nesse processo de você escolher viver baseado no que os outros vão pensar de você ou escolheram por você, você diminui a sua autoestima, você se anula ao decorrer dos anos e você não se permite viver as suas próprias vontades, as suas próprias realizações. E esse ponto prático que eu vou te dar aqui agora foi o que mais fez sentido para minha vida e me fez, e tá fazendo até hoje, o dia de hoje é sábado, são, 11 horas da manhã, na hora que eu tô gravando esse vídeo, e até hoje o que tem feito sentido para mim é isso. Quando eu vou fazer uma escolha, quando eu vou fazer uma decisão, aí exige muito processo de preparação mental, mas é do dia a dia, você acaba criando um hábito, né, desse alter ego. É aquela coisa de eu pensar assim...
isso daqui que eu vou fazer agora, ou essa decisão que eu vou tomar, ela vai me aproximar daquela pessoa que eu quero ser daqui a 5 anos? Porque eu já falei para vocês que as minhas metas são sempre de 5 anos. Eu tenho pouquíssimas metas de curto prazo. Foi uma das coisas que mais me trouxeram paz mental e diminuiu, 80% as minhas crises de ansiedade, foi jogar os meus projetos, os meus resultados para um médio prazo aí de 5 anos. Mas por que eu fiz isso? Porque eu só vou ter resultado daqui a 5 anos? Não. Mas é porque eu já joguei por 5 anos para pensar assim, no meio do caminho, se der, já é lucro. Então, 2 anos e meio já é maravilhoso, já estou no lucro. Então, quando eu aprendi a pensar assim, a minha vida ficou muito mais tranquila. Eu vou te dar um exemplo prático. O meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube é um jogo de longo prazo. Mas eu já consegui o que eu queria em menos de 1 ano. O resultado, né? Que era monetizar, começar a ganhar dinheiro e tudo mais. Mas o meu jogo, desde o começo, quando eu construí o canal, quando eu idealizei o canal, foi jogar para 5 anos os resultados do meu canal. Então, quando você for tomar uma decisão, você vai pensar, essa decisão aqui, ela vai me aproximar ou vai me afastar da pessoa que eu quero ser? A vida, ela não vai devolver os teus dias, mas ela vai devolver resultados daquilo que você se propôs a começar hoje, agora mesmo. Você nunca vai ver ninguém que acordou pronto, mas todo mundo que começou, todo mundo que teve um grande resultado, um atleta, um grande profissional na sua carreira, ele sempre começou com o primeiro passo. Ele sempre começou com uma caminhada, depois uma corridinha de 1 quilômetro, depois um profissional de uma carreira renomada, não sei, um médico talvez, começou estudando para o vestibular, então sempre teve o primeiro passo. E aprenda a amar e apreciar o processo. Apenas começar, beleza, assim que você começa não vai resolver teu problema, mas já te dá aquela sensação de que você está na direção, que você que está comandando o volante desse carro, que você que está ali tomando as ações e o controle da sua própria vida. E você não precisa de mais tempo, você só precisa de mais verdade, porque a sua vida só vai mudar quando você resolver vivê-la de verdade. Se esse vídeo fez sentido para ti e te despertou alguma coisa, eu quero te pedir 2 coisas. Primeiro, comenta aqui embaixo dizendo que você vai sim começar a viver uma nova vida. E segundo, curte aqui esse vídeo e tem a opção de hypar. Hype esse vídeo aí para que o YouTube considere que esse vídeo é relevante e envie para outras pessoas também. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.